Neste documentário, exploramos as últimas 3 Copas do Mundo e suas interconexões. O que temos a aprender com esses torneios? Cada Copa conta uma história de superação e desilusão. Vamos examinar os triunfos e as derrotas que marcaram essas edições. Nos bastidores, jogadores enfrentaram pressões imensas. É crucial entender a carga emocional e física que carregaram. A importância do futebol vai além do jogo. Investigaremos como essas Copas impactaram a cultura e a sociedade global. Vamos analisar como as reviravoltas em campo se refletem nas vidas dos atletas e nas narrativas das nações. Convidamos você a refletir o que realmente une essas edições da Copa. Vamos descobrir juntos as histórias não contadas. Apoie o nosso trabalho, curta o vídeo e se inscreva no canal. Em 2014, o Brasil se preparava para sediar a Copa do Mundo, um evento que representava a paixão nacional pelo futebol. Enquanto as cidades se transformavam para receber turistas, o país enfrentava debates sobre os gastos públicos e a desigualdade social. Os preparativos revelaram contrastes, como estádios luxuosos erguidos em meio a comunidades carentes. A expectativa era alta quando a seleção brasileira entrou em campo, sonhando com a vitória em casa. Mas a emoção logo deu lugar à tensão, especialmente após o jogo contra a Alemanha na semifinal. O 7-1 se tornou um marco doloroso na história do futebol brasileiro, evocando sentimentos de traição. Analisando o jogo, diferentes fatores foram discutidos: preparação, táticas e a pressão da torcida. Nos bastidores, os jogadores também enfrentavam seus próprios demônios e expectativas elevadas. Após a derrota, o país se mobilizou para entender as lições que poderiam ser aprendidas com essa tragédia esportiva. O impacto do 7-1 ressoou além do futebol, estimulando debates sobre identidade nacional e resiliência. A memória daquela semifinal ficou marcada na mente dos brasileiros, provocando uma reflexão profunda. O que aprendemos com o 7-1? Essa pergunta ainda ecoa nas conversas sobre a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2018 na Rússia trouxe novas esperanças. O ambiente estava carregado de expectativa e emoções. A França emergiu como favorita, mas o torneio foi marcado por controvérsias, especialmente com a introdução do VAR. Debates sobre a eficácia do VAR começaram, revelando a tensão entre tecnologia e a tradição do futebol. Os jogadores, conscientes da expectativa, enfrentaram pressão em cada partida, cada decisão se tornando crucial. As reações variaram, desde aplausos até críticas, refletindo a divisão entre aficionados e críticos do VAR. Durante os jogos, o VAR teve momentos emblemáticos, decidindo destinos de partidas em situações críticas. A final entre França e Croácia trouxe um espetáculo, mas também mais questionamentos sobre a tecnologia. Com o apito final, a França conquistou o título, mas o foco sobre o VAR continuou a dominar as conversas. Os torcedores refletiam sobre a sagração do título, mas as polêmicas do VAR ficaram na memória coletiva. Surgiram análises sobre o impacto da tecnologia e como ela molda a experiência do futebol ao longo do tempo. Essas discussões não são novas e refletem um dilema antigo entre inovação e a essência do jogo. Antes do VAR, decisões de árbitros eram inquestionáveis, mas muitos apoiaram a busca por precisão nos jogos. A tecnologia avança e, com ela, surgem novas perspectivas sobre o que significa ser justo no futebol. O impacto do VAR foi sentido nas ligas nacionais, especialmente em jogos decisivos que desafiaram os árbitros. Com o passar do torneio, algumas decisões de VAR ficaram marcadas como polêmicas, dividindo opiniões. O debate gerou uma nova forma de envolvimento, levando torcedores a se tornarem mais críticos e participativos. Os organizadores da Copa o viram como um passo necessário, visando a integridade das partidas e dos resultados.
Na Rússia, o VAR teve um impacto claro, mas a tradição do jogo ainda se mostrava forte entre os apaixonados. Os jovens torcedores, por outro lado, parecem abraçar a tecnologia, desejando ainda mais avanços no esporte. Enquanto debatem, torcedores reconhecem que o futebol mudou, mas a paixão pelo jogo permanece inabalável. Vamos explorar como essa evolução do jogo reflete a sociedade moderna, conectando emoções e tecnologia. O que significa ser um torcedor nos dias de hoje? Essa é uma questão que merece nossa atenção e reflexão. Os avanços tecnológicos sempre trouxeram mudanças, mas o debate sobre o que define a essência do futebol continua. À medida que o futebol evolui, enfatizamos a necessidade de equilibrar tradição e inovação no futuro do esporte. Em 2022, chegamos ao Catar, onde a Copa do Mundo levanta questões sobre direitos humanos e as condições dos trabalhadores. A decisão de sediar o torneio no Oriente Médio foi controversa e ignora a longa história do futebol com direitos sociais. Os jogadores se tornam vozes na luta por melhores condições, enfrentando pressões da mídia e de organizações de direitos humanos. Um exemplo notável é um jovem jogador que, ao chegar, compartilha sua preocupação com a exploração dos trabalhadores. Muitos jogadores sentem a responsabilidade de usar sua visibilidade para falar sobre os direitos dos trabalhadores. Enquanto isso, a organização da Copa no Catar mostra um novo estilo de gestão e protocolos sanitários em meio à pandemia. O torneio tem o desafio de equilibrar a festa do futebol com as realidades sociais e políticas do país anfitrião. Narrativas de superação e resiliência emergem entre os atletas, refletindo suas trajetórias pessoais em meio à pressão. Os jogos são palco para exibições de talento, mas também para debates sobre a moralidade do evento na região. A presença global da Copa do Mundo traz à tona vozes críticas, questionando a ética envolvida na realização do evento. À medida que o torneio avança, mais olhares se voltam para as histórias individuais de jogadores e suas lutas. Assim, a Copa de 2022 vai além do futebol, tornando-se um reflexo das batalhas sociais e individuais que enfrentam os atletas. Os jogadores se reúnem, discutindo o impacto social do torneio. Cada um compartilha suas experiências e reflexões sobre as realidades enfrentadas. As câmeras capturam momentos de solidariedade entre os atletas, que se apoiam mutuamente ao abordar questões de direitos humanos no evento. Enquanto isso, manifestações ocorrem na cidade-sede, refletindo a luta dos trabalhadores e o desejo de mudanças sociais. Os organizadores enfrentam críticas e debate-se a responsabilidade do futebol em promover a justiça social e o respeito aos direitos humanos. Nos bastidores, os desafios se acumulam. Muitos jogadores refletem sobre como suas vozes podem fazer a diferença em temas relevantes. A Copa, portanto, transforma-se num espaço de diálogo e reflexão, onde a luta por um futebol mais ético continua.